Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos em mais um encontro semanal da nossa casa, Seara de Jesus de Embu das Artes, nessa palestra online que nós temos esse encontro para refletir, mudar e ser um exemplo no mundo através do Evangelho de Jesus. Então eu convido a todos que puderem nesse momento a sintonizarem conosco, fechando os olhos, imaginando-se num lugar bonito, imaginando-se aqui na Seara de Jesus, na nossa casa, imaginando-se com aqueles que ama, até com Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que nos envolve e pedindo iluminação, sabedoria, paciência, para que a gente consiga absorver os ensinamentos e esses ensinamentos serem para nós ferramentas úteis na nossa vida e nós sermos instrumento de paz e amor na Terra. Que assim seja. Então, dando sequência a esse encontro, nós estamos estudando, refletindo as lições do livro Caminho Espírita. É o Chico Xavier que psicografou para a gente, e os nossos irmãos contribuíram, trouxeram a inspiração, trouxeram a mensagem que edifica a nossa vida. E hoje nós vamos refletir, ler, compreender a mensagem de Emmanuel. E o item é o 32, oração diante da palavra. Oração. Nós temos na nossa codificação o Evangelho segundo o Espiritismo e nós o utilizamos, aqueles que fazem o Evangelho no lar, para orientação desse momento muito importante da nossa vida com a nossa família, na nossa casa. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que traz para a gente orientações, reflexões de como orar, a importância da oração, a importância dessa sintonia através desse momento, dessa prática. E nós vamos fazer essa reflexão hoje, porque Emmanuel vai fazer a reflexão da prece, a importância da prece, para que a gente possa saber falar. Ele vai colocar para nós uma orientação muito clara de como estabelecer essa sintonia com a espiritualidade maior, divina, superior, antes de nós proferirmos qualquer palavra para aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos pedem uma orientação, e para nós, como neste momento eu estou fazendo com vocês. Lembrando que eu que estou do lado de cá, não tenho o domínio do conhecimento e não sou detentora da verdade. Apenas vou passar a reflexão daquele pensamento que eu tive diante desta lição. Mas nós temos, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, a orientação de inúmeros espíritos do bem, uma pleiade de espíritos preparada veio e trouxe os ensinamentos que nós temos hoje, que estão organizados no Evangelho. Então, dando sequência, nós vamos ler, eu vou ler para vocês as orientações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Pedi e obtereis, instruções dos Espíritos, maneira de orar. Todos nós aprendemos a orar. Eu penso que todos nós aprendemos a orar em algum momento da nossa vida. Seja orientado por um familiar, por uma pessoa mais velha, seja na escola, seja ouvindo alguém orar, vendo alguém orar. Nós temos exemplos de como orar. Mas será que nós oramos da maneira correta? Será que a forma que foi nos ensinada é a verdadeira? É aquela que vai fazer com que a gente realmente faça uso desse momento para a nossa melhora? Porque a oração, ela não é um petitório. A oração é um momento de meditação, de reflexão, de agradecimento, dessa sintonia que a gente faz
com o bem maior. E os espíritos benevolentes que trouxeram essas mensagens e que Kardec organizou no Evangelho segundo o Espiritismo, nos orientam claramente qual a maneira ideal, a maneira eficaz de orar. O dever primordial, diz eles, de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com os seus amigos, com os seus guias, para aurir, no contato com eles, mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se ao Cristo, ao Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais em realidade? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar porque Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pedir a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos e haveis com frequência exclamado: "Oh Deus, Deus, por que não se ocupa conosco? Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças." Ó insensatos, ingratos! Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento de vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles.
Não é o ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é o ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente? Quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma? Desde que vos não os esqueçais de exclamar: sede bendito meu Pai? Não é o ato de contrição e vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei? Por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade? Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Meus queridos irmãos, o que nos traz essa passagem do Evangelho? Que nós, muitas vezes, desistimos de orar porque os nossos petitórios, na verdade, não são atendidos conforme nós queremos. Mas como disse os nossos irmãos, o que nós estamos pedindo? Bens materiais? Resolução dos problemas dos quais nós temos que agir para resolvê-los? Estamos fazendo uma oração decorada sem ao menos intentar para o que está sendo dito? Onde oramos? Oramos em público para que vejam que nós estamos dobrando os joelhos a Deus e sendo assim nos achando merecedores do que Ele há de nos dar? Quem é que ora aqui no silêncio? Quem é que ora quando acorda, antes de dormir, para agradecer por tudo que acontece na vida? Quem é que ora pelos sofredores? Quem é que ora pelos que não sabem orar? Quem é que ora pelos aflitos? Quem é que ora para pedir um conselho para poder agir corretamente? Quem é que ora para ter força para trabalhar todos os dias? Quem é que ora para ter sabedoria e lidar com o dinheiro que já recebe? Multiplicá-lo? Quem é que ora sintonizando realmente com Jesus e com o Criador? É assim, é dessa forma que nossos irmãos nos orientaram. Devemos orar. Deus sabe de tudo. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Mas é preciso reconhecer que nós precisamos refletir sobre o que precisamos na vida, sobre o que é mais importante. Nós precisamos nos colocar na posição de humildes e saber também pedir. Muitas das vezes, quando nós pedimos algo a Deus, queremos que Ele de pronto resolva tudo aquilo pelo qual nós estamos passando de uma hora para outra. E há tempo para tudo. Se o que nós pedimos a Deus não veio de pronto, é porque ainda nós estamos aprendendo alguma coisa com aquela situação.
Mas se nós pedimos verdadeiramente, nosso Pai maravilhoso, que nos criou, que sabe de tudo que nós precisamos e de tudo que nós merecemos, irá intervir em nosso favor no momento certo e no momento oportuno. Mas nós precisamos de algumas situações para exercer a fé, a resignação, a tolerância e a paciência. Essas virtudes, elas não são conquistadas apenas pelo pedido a Deus. Deus, dê-me paciência. E da noite para o dia, eu sou a pessoa mais virtuosa em paciência que existe no mundo. Isso não acontece. A paciência virá no dia a dia, nas situações que nos chegarão, e nós vamos exercê-la um pouquinho a cada dia, até nós nos tornarmos virtuosos, ela fazer parte da nossa essência. E assim estará sendo realizado o pedido que nós fizemos ao Criador. Então, se o que nós estamos pedindo a Deus ainda não aconteceu, é porque ainda nós precisamos caminhar um pouquinho mais. Mas saibam, meus queridos irmãos, precisamos reconhecer que estamos sendo observados constantemente. O nosso guia, o nosso mentor espiritual, o nosso amigo, que foi tutelado para nos acompanhar nesta reencarnação, está vendo tudo. Jesus nos acompanha e o nosso Criador nos vê por dentro e por fora. E o que Emmanuel vem pedir para a gente? Emmanuel vem pedir para que a gente se coloque em oração diante dos momentos em que usaremos as palavras. Porque as palavras elevam, as palavras iluminam, as palavras dulcificam, as palavras encorajam, as palavras enobrecem, as palavras encantam, as palavras nos fazem brilhar, mas elas devem ser ditas com verdade e amor. Então ele pede que quando oremos a Deus, que nos coloquemos à disposição como aprendizes e peçamos essa iluminação para fazer o bem. E ele diz assim: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio,
sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Emmanuel. Eu penso que nós deveríamos ter essa prece pertinho de nós, sempre. Porque ela diz tudo o que é necessário para que a gente saiba e faça o bem, faça o certo. Quantos de nós, no dia, ao longo do dia, não usa da palavra para esclarecer, para iluminar, para orientar, para servir? E muitas vezes ela vem carregada de desprezo, de irritação, de uma sinceridade que fere. Quantas vezes proferimos palavras carregadas de ódio e amargor, de intolerância? Quantas vezes nós queremos dar a nossa opinião ao invés de ouvir, de prestar atenção no que você está falando, para poder, no final, apenas instruir com paciência, com lucidez, com calma. Portanto, se nós somos colocados a auxiliar pela palavra, não esqueçamos das palavras de Emmanuel, da oração de Emmanuel que nos orienta. E façamo-na para que essa oração ilumine o nosso pensamento, nos ilumine a alma. E quando nós formos porta-vozes de Jesus, dos bons espíritos, tudo que sair de nós vai estar pleno, carregado de energias boas, de boa vontade, de bom senso, de caridade. A palavra, ela vem depois do pensamento. Modifiquemos a nossa forma de olhar o mundo e quando nós utilizarmos a palavra em qualquer circunstância, que ela saia magnetizada de amor. E assim nós poderemos ser chamados de obreiro de Jesus, obreiros do bem, obreiros de Deus nesta terra. Obrigada, meus irmãos, por este encontro, por este momento, pela paciência. E que tudo que nós ouvirmos, quando proferirmos, seja verdadeiro, mas seja leve e doce. Que a paz de Jesus seja a nossa paz. Fiquem todos bem. Muito obrigada.